Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10h55, quem está nos acompanhando no vídeo, vendo a bela manhã de sol de sábado 21 de outubro, manhã agitada. Deputado Luciano Alves, quando vem aqui, sempre é uma boa conversa, uma parola e ele sabe fazer o ambiente ficar animado, senhor Paulo Bogli. Mas agora a nossa pauta é falar um pouco de história, porque afinal de contas nós vivemos numa cidade que ali é turismo, belezas naturais, mas também tem uma história muito bonita. Pena que essa história iguaçuense não tem um museu, uma casa para registrá-la, mas de tempos em tempos aparecem as pessoas que contam suas histórias, enriquecem a nossa população com as suas conversas, não é isso, senhor Paulo Bogli? Isso, Moacir, temos muito a avançar quando o assunto é patrimônio cultural aqui em Foz do Iguaçu, mas há muitas iniciativas que tentam, né, resgatar, valorizar e, claro, dar visibilidade para esses temas ligados aí à nossa trajetória, à nossa marcha humana aqui na região. Uma delas é a questão da missão de Santa Maria do Iguaçu, situada ali na região das Cataratas do Iguaçu, que, né, se propõe aí como um encontro de culturas, de nacionalidades, de etnias, de, enfim, uma diversidade aí que marca fortemente a nossa região, que também estava presente aí nesse movimento humano aqui na cidade. Quem vai tratar sobre esse assunto, a gente já recebe aqui ao vivo, e é um prazer tê-lo aqui, a gente já agradece pelo convite, pelo aceite do convite, é o Pedro Luvan. Se acertei agora, Pedro? Certíssimo. Pedro Luvan, que é historiador, formado em História, e que toca uma série de projetos aqui na nossa cidade, inclusive em parcerias com o GRESP, de tentar reconstituir aí boa parte da memória relacionada àquele equipamento que reúne tanto acervo e tanto conteúdo importante para a nossa cidade. E hoje divide conosco aqui um pouco da sua pesquisa, do seu trabalho de garimpo aí sobre o que foi a missão de Santa Maria do Iguaçu. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado novamente. Bom dia a todos os telespectadores aqui da rádio. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E a redução de Santa Maria é o meu trabalho, é o meu segundo mestrado, né? A minha pesquisa é o meu segundo mestrado. Atualmente estou fazendo doutorado em arqueologia, né, sobre o patrimônio arqueológico do Parque Nacional do Iguaçu. No entanto, Santa Maria eu fiz um trabalho historiográfico, né, para poder entender um pouco melhor essa história que no Brasil não é tão valorizada quanto a gente vê, por exemplo, do outro lado da fronteira, que eles têm talvez por uma memória hispânica, né, da coroa espanhola, eles têm assim uma certa valorização um pouco maior, né? Então eu escolhi esse tema para fazer o meu segundo mestrado em História pela Unilo, né? E aí produzimos aí uma dissertação, onde estivemos aí no Colégio Agrícola palestrando sobre o tema, né? E ao longo desse período da produção, eu tive no Colégio Agrícola algumas vezes, que fertilizou ainda mais esse trabalho para poder contar um pouco melhor para o município um pouco sobre essa história singular, né, e única e extraordinária para o olhar contemporâneo, que foi a redução de Santa Maria do Iguaçu. Legal. Antes de entrar em Santa Maria do Iguaçu, gostaria que você contextualizasse um pouco o que foram as reduções jesuíticas. As reduções jesuíticas é um modelo de ocupação da coroa espanhola, né, em determinado momento mescla com a União Ibérica, com o Império Português também, que foi desde o Pampa argentino até a Califórnia, né? Então você tem um modelo de ocupação do território, né, com diferentes ordens religiosas, uma delas é jesuíta, né? E aí aqui no Paraná nós tivemos a província do Guairá, foram cerca de um pouco mais de 10 reduções, né, espalhadas em torno aí de alguns rios. Geralmente eles aproveitam os vales fluviais, né, como do Piquiri, do Ivaí, do Tibagi, e aí você tem Vila Rica do Espírito Santo, né, e Cidade Real de Guairá, ali perto da Foz do Piquiri, da antiga Sete Quedas, né? Então você tem essa província, né, do qual é inserido Santa Maria do Iguaçu, e mais tarde tem um êxodo de toda essa província, que era espanhola devido ao Tratado de Tordesilhas, e aí você tem uma segunda fase ali no Sete Povos das Missões no Rio Grande do Sul. Né? Então é um modelo meio que de pacificação da região, né? E de colonização também. É uma situação dual, né? Ao mesmo tempo, como você coloca, de pacificação e de
e um projeto colonialista, né? Exatamente, é muito difícil, assim, é necessário evitar uma visão muito maniqueísta, né, porque tem certos, é uma história muito orgânica, então se a gente bater muito martelo para determinada, for muito taxativo, a gente acaba perdendo, assim, o que realmente foi na sua complexidade, né, então... muitas pessoas, muitos indígenas se reduziam porque realmente acreditavam, muitos eram forçados e muitos fugiam. Então, cada indivíduo tem uma relação diferente frente à relação de contato. Tivemos perseguições de bandeiras, coisa tais aqui no nosso território, nessa área das reduções, que hoje a gente chama de Paraná? Sim, inclusive o êxodo de Santa Maria é ocasionado devido a essas invasões, né? Em 1631 você tem ali o êxodo Guairém, quando o padre Antônio Ruiz Montoya faz um êxodo ali do Paranapanema. Você tem ali Loreto e São Inácio Minim, ele desloca cerca de 10 mil pessoas pelo Rio Paranapanema, depois pelo Paraná, dá a volta nas Sete Quedas, né? E um grupo vem pedir asilo, né? Aqui em Foz do Iguaçu, devido a essas guerras expansionistas dos colonos portugueses. Hoje a gente chama de bandeirantes, mas na época não era esse nome, né? Então, assim, entre a cruz e a espada, né? Literalmente, os indígenas, muitos de fato têm uma conversão sincera, né? Não convém muitas vezes a gente botar sempre em dúvida sistemática se eles aderiam ou não, porque tem casos assim impressionantes de uma conversão fervorosa, né? Pessoas até que desenvolveram um certo protestantismo no interior de Santa Maria, né? De criar um novo culto cristão dentro, ao ponto dos padres terem que reprimir. Falar, o que está acontecendo aqui, né? Tá surgindo um novo culto cristão dentro do nosso próprio, da nossa própria redução, né? Como se fosse um protestantismo autóctone, né? Então, e outros tinham mais um interesse estratégico, tem outras nações indígenas, são várias nações, né? Geralmente, os ocidentais olham de uma forma muito homogênea, como se os indígenas fossem uma coisa só, e não são, né? São várias nações que muitas vezes não falam o mesmo idioma, assim como você tem França, Portugal, Espanha, são várias nações diferentes, as nações indígenas também, então muitas vezes tem conflito entre elas. Então muitos caciques procuravam essa aliança com os colonos espanhóis e tal, para poder fazer frente a outros conflitos internos, né? Certo. Ô Pedro, contextualiza pra gente a missão de Santa Maria do Iguaçu, em que ano que foi, qual que era a localização dela? Ela foi fundada, a ordem de fundação dela foi em 1623, a partir de Assunção. E aí eles tentaram 3 vezes, né? Só conseguiram na terceira, quando obtiveram a anuência do cacique Taupá, né? Eu acho que merece o nome de rua esse cacique aí, porque ele era o grande rei das Cataratas do Iguaçu, né? As Cataratas do Iguaçu é uma península, né, cercada de água, é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, e nessa península tinha um grande cacique capaz de uma mobilização militar muito grande, o que nos leva a entender que havia uma base econômica, né, de artesanato, de subsistência, de agricultura, para poder sustentar essa tropa de centenas de pessoas. Então era uma sociedade muito complexa que tinha ali nas Cataratas, perto ali do Hotel das Cataratas, do Porto Canoas, né? Então ali existe um reino, digamos assim, né? Do cacique Taupá, um cacicado, né? Então, quando eles conseguem a anuência desse grande cacique Taupá, né? O padre Diego de Boroa, o primeiro encontro não é amistoso, né? Eles quase chegaram às vias de fato, né? O cacique Taupá manda ele retornar, né? Ele fala, vire a ponta da sua canoa de volta rio abaixo, né? E aí ele insiste no ano seguinte, eles fundam Acaraí, né, em Hernandárias, no Paraguai, né? E de lá parte a comitiva para vir fundada aqui, né? Inclusive com a presença de Saulo Tabacambi, que é uma liderança, né, que é um senhor de 2 mundos, digamos assim, porque ele era uma liderança tanto do mundo cristão quanto do mundo indígena, né? Então eles saem do Acaraí no dia 1º de maio de 1626 e dizem que levam 10 dias até chegar aqui, né? As Cataratas do Iguaçu, onde eles fundam a redução. Sobre a localização, Paulo, muita gente me pergunta sobre isso, e aí antes de poder falar sobre isso, é importante fazer algumas considerações, né? Por favor.
por exemplo, eu não utilizo... A minha preocupação é a gente cair numa rivalidade entre Puerto Iguaçu e Foz do Iguaçu em relação à localização, né? Porque, assim, tem muito relações afetivas, né? Então, e assim, primeiro que eu evito usar Brasil e Argentina, eu falo o nome das margens, né? Margem esquerda, margem direita, até porque Brasil e Argentina nem existia naquela época, né? E a segunda questão é que, como é um trabalho de história, é impossível determinar sítio arqueológico apenas através de fontes escritas. É necessário um estudo arqueométrico muito complexo de datação absoluta de carbono 14, termoluminescência, arqueogenética, estudos complexos, assim como datação também relativa, né? Análise estratigráfica de depósitos de sedimentos e tal, para você poder chegar a uma conclusão segura, sólida, bater o martelo, não, aqui é o sítio, né? De acordo com essa série de elementos, aí você consegue dizer com segurança, e não é algo fácil, porque ela só durou 7 anos. Então, parte do seu material, suas casas comuns, provavelmente era de madeira. E a madeira, na tafonomia, que é o estudo da conservação do orgânico, ela dura muito pouco tempo, ela apodrece ao ar livre, né? Se ela estiver debaixo da água, por exemplo, ela dura mais tempo. Então, assim, mas eu acredito que o núcleo reducional, a igreja, né, as taipas de pilão, ainda possam ser encontradas, né? Então, assim, existem 15, nós temos 15 mapas, né, que apontam para a localização. Porém, todos eles são insuficientes. É necessário um estudo arqueológico de altíssima complexidade, né? Mas a tecnologia estava avançando bastante. Você tem o LiDAR, né, que é o avião que passa escaneando sobre a copa das árvores, né? Então, assim... E aí a terceira consideração é que se você tem 7 mil indígenas e 2 padres, é sobretudo uma história indígena, né? Então, mais do que Brasil, Argentina, né? E a minha preocupação é que essa rivalidade por uma memória nos afaste do principal, que é uma memória supranacional compartilhada entre os 2 países. Então, se está na margem esquerda ou direita, pouco importa. O que importa é compartilhar essa memória em comum. Nessa tua análise, por exemplo, o que foi a grande motivação de virem para essa região? Tem a questão jesuíta, a gente sabe, dos padres, enfim, mas você acha que o que era a grande motivação de vir para essa região? Eu acho que, assim, nós temos que fazer uma leitura da bacia hidrográfica do Rio Paraná, né? Que ele é uma avenida. Naquela época, é uma grande rodovia. Uma rota, né? Exatamente. Então, assim, você tinha vários rios, né? O Piquiri, o Tibagi, o Paranapanema, que conectavam o Paraná e vinham descendo até o estuário da Prata, então, lá em Buenos Aires. Vamos ver o que tem lá na frente. Era basicamente isso? E a Foz do Rio Iguaçu, em específico, é um lugar muito importante dentro desse contexto fluvial, né? E era importante você ter um entreposto que pudesse dar a volta nas cataratas, porque essa avenida chamada Iguaçu tem um grande quebra-mola, digamos assim, que é as cataratas do Iguaçu, né? Então você tinha que sair do rio, tirar sua canoa, botar no ombro, atravessar uma trilha. Essa trilha já era dito por Cabeça de Vaca, já era descrito, que é uma trilha que vai do Alto Cataratas ao Baixo Cataratas, né? Você atravessa pelo Cabeça de Vaca. Usado pela Cabeça de Vaca para dar a volta nas cataratas, né? Então você tem... E quem domina essa trilha, domina essa região. Então era um entreposto importante para o navegante que descia o Rio Iguaçu, né? E querer seguir em direção à Foz do Iguaçu, o marco das 3 fronteiras, né? E continuar descendo a sua viagem até o Paraná. Então, assim, e pelo que eu senti das fontes, existia uma intenção de conectar a cabeceira do Piquiri, do rio Piquiri, com o Iguaçu, e assim você fechar um anel rodoviário fluvial, se me permite a licença poética, né? Você tem um anel ali de uma rede, e não ficar apenas no fluxo do rio Paraná. Então, assim, conectar o Iguaçu com o Piquiri, gerando ali, conectando esses 2 vales fluviais. Então, acho que essa é algumas das razões que os levaram a insistir tanto, né, na Foz do Iguaçu, né, no Baixo Iguaçu, digamos assim. Pedro, você já citou aqui que, né, tem algumas referências de Santa Maria que seguem o modelo clássico das reduções, o comunitarismo, essa relação aí indígena e religião.
Eu te pergunto se o que você pesquisou em termos de edificações, de organização do espaço em si, mantém a mesma estrutura das outras reduções, aquela coisa do espaço comum no meio, né, e toda a infraestrutura formada em volta disso. O que você conseguiu mensurar dessa infraestrutura de Santa Maria do Iguaçu? Existia uma ordenança de Alfaro de 1611 que determinava ali mais ou menos qual a disposição essas reduções deviam ter, né? E nessa ordenança, que é um regulamento das reduções, fala que todas elas tinham que, no máximo em 6 meses depois da fundação, deveriam fundar uma igreja. Essa igreja deveria ter uma porta e essa porta deveria ter uma chave. Nós temos alguns relatos dispersos, porém muito contundentes, né, sobre como que ela foi desenvolvendo. Então, o primeiro lance tinha 11 metros por 14, então cerca de uns 150 metros quadrados, o primeiro lance, possivelmente feita de taipa de pilão. Então pode perdurar na conservação, pode ser que seja encontrado esse lance, né, apesar de abaixo de depósitos de sedimentos ao longo do tempo, estratigráficos, né? E aí, no espaço de 18 meses, foram criados mais 2 lances, então totalizando cerca de 450 metros quadrados, né? E as casas comuns, talvez de madeira. Então, assim, tem um cabildo, né, onde o cacique Taupá exercia a liderança política mundana, um policial, judicial, né? Porque era uma lei também. O chefe político tem que ser indígena, né? O chefe religioso são os padres, mas ali do cotidiano é o cacique, que dá ali, que recebe um bastão, né? Como se fosse assim uma legitimação da coroa espanhola para esse poder, né? A praça nós temos, né, os padres insistindo para que os indígenas cristianizados capinassem a praça e mantivessem eles insistindo sobre isso, que eles não queriam fazer, né? Eles ficavam insistindo sobre isso. O cemitério também tem alguma outra coisa sobre isso, um pouco do claustro, né? Agora, são necessárias, assim, pesquisas arqueológicas para a gente poder ter com mais segurança, né, um sítio que misture tanto resquícios europeus quanto resquícios indígenas, né? Porque se for só um, não é Santa Maria, né? Então, agora, você tem um núcleo reducional e a missão como um todo que pega os ranchos mais dispersos, né? Eles tinham, por exemplo, uma máquina de tear, tentaram plantar algodão, mas o clima não ajudou, porque era muito frio, o algodão não vingou, então eles passaram a receber lã ovina de Santa Fé, tem lá o número de arrobas e tal, para fazer as vestimentas e cobrir as vergonhas, né, segundo a moral cristã, né? Então você tem uma dificuldade muito grande com o pasto, né, fazer ali no meio da mata ali e tal, tinha muita dificuldade com o pasto. Alguns ataques de onças são relatados também. Agora, o grande algoz no início de Santa Maria do Iguaçu, sem dúvida, foram as capivaras, né? Porque eles plantavam, vinha a capivara à noite e comia as sementes. Plantavam de novo, vinha as capivaras à noite e comiam as sementes. E começaram a passar fome, né? E aí foi uma crise alimentícia muito forte. Tiveram que receber alimentos de Acaraí, de Corpus Christi, de outras reduções para poder ali manter a base ali do que estava acontecendo, né? Agora, uma pesquisa arqueológica poderá nos dizer qual a densidade demográfica, porque o batizado tinha essa função também. Tinha uma função espiritual, ritual, sagrada, mas tinha também uma função política muito estratégica, de registro, porque você tem 20 anos de isenção tributária da coroa, e a partir desses 20 anos passam a te tributar. Então, durante esses 20 anos, você recebe subsídio da coroa espanhola de acordo com a sua população. E como que você registra a população? Por um livro de batismo, né? Então, assim, eu espero que esse livro de batismo de Santa Maria do Iguaçu está perdido. Enfim, até então não sabemos o paradeiro, mas espero que algum dia a gente possa encontrá-lo, ou no Vaticano, em Sevilha, ou em Córdoba, não sei. Você tocou num ponto que eu gostaria que você explicasse um pouco mais, nos contasse um pouco mais. Na sua pesquisa aí, que é a tese do mestrado, como você informou, que documento que você conseguiu resgatar e reunir nesse trabalho todo? O que a gente tem de acervo hoje sobre essa experiência aqui nas cataratas?
Tem várias fontes de época e uma delas chama atenção, assim, uma das mais especiais é a coleção De Angelis, né? Essa coleção é uma coleção de manuscritos chamados Cartas Anuas, que são os padres escrevendo e relatando aos seus superiores, né? Ao provincial, depois essas cartas são copiadas, são mandadas para o Vaticano, né? Para dar satisfação do recurso que está sendo empregado. Então eles têm essa metodologia de registrar, mandar carta, olha, estamos fazendo isso, está acontecendo isso, um relatório, né? Então, nesse relatório a gente consegue, temos assim, duas cartas em especial, que é a do padre Diego de Borô e do padre Cláudio Ruyer, que eles falam, por exemplo, de como fundaram a escola, como fizeram o coral, como fizeram o grupo de música, tocando rabeca e flauta, como eram as apresentações musicais, né? Então, assim, a primeira escola de música, né, teria ocorrido aí dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Então, essas fontes têm uma trajetória muito singular, que mereceria, com certeza, um trabalho à parte, porque elas estavam na Argentina, e aí um suíço, um jornalista suíço, muito ligado a um ex-presidente argentino chamado Rosas, né? E quando Rosas cai, ele pede asilo, esse D'Angelis, né? Pedro D'Angelis pede asilo, inicialmente ao Uruguai, depois ao Brasil, e quem intermedia foi o barão, né, do Rio Branco e tal. Ele faz essa intermediação e Pedro II aceita, né, receber essa coleção, que foi para a Biblioteca do Rio de Janeiro, né? E aí, uma vez na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, esses documentos que têm uma leitura muito difícil, que são manuscritos de época, foram paleografados na década de 50 até 70. E a paleografia é um estudo da escrita antiga, então você transcreve para, enfim, para as letras atuais, né? Então, a partir desses... E aí você tem uma série de tomos, né? Uma série, assim, 7 tomos, assim, que você consegue ver, estudar o Baixo Iguaçu na sua complexidade, né? Além disso, tem várias outras fontes, como, por exemplo, Antônio Rui Montoya, né? Que foi contemporâneo, viu tudo acontecer, né? Tem também Nicolas Del Tetio, também, que faz vários relatos. E é sempre necessário ter um senso crítico muito grande, senão a gente acaba reproduzindo de forma muito automática o que eles estão falando. Muitos preconceitos também, enfim, das suas óticas, né, e tal. Então, até porque nesse contexto a gente não tem os indígenas escrevendo o seu próprio ponto de vista, né? Então, falar os feiticeiros, né, movido pelo Satanás. Então você tem que ter uma leitura sobre o que eles entender o que é, tudo né? isso. Ô Pedro, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu percebo que você tem um certo fascínio aí ao falar do cacique Itaupá. Qual que é a importância, para além do que você já nos trouxe, dessa figura aqui para nossa região, para esse momento histórico que ele viveu aqui na confluência aí dos nossos rios? Eu tenho uma relação afetiva com esses personagens, porque eu fiz um grande esforço de resgatar e quase inventariar esses personagens indígenas, porque os padres já são super valorizados, né? Você tem, assim, lógico, que a liderança do padre Diego de Borô, Cláudio Ruyer, né? É, assim, inestimável para a criação, para a fundação, a liderança deles. Inclusive a passagem de um santo da Igreja Católica por Foz do Iguaçu, né? Às vezes eu fico conversando com o pessoal da Igreja Católica, comunicando isso, né? Porque o São Roque Gonzalez de Santa Cruz, que foi beatificado, depois canonizado pelo Papa João Paulo II, passou aqui em Foz, né? Nome de bairro. Exatamente, nome de rua, né? E pouca gente sabe que passou um santo da Igreja Católica aqui, né? Então, assim, tem esses personagens jesuítas e tal que foram muito importantes, assim, tem suas virtudes também devidas, às vezes coisas que para o nosso olhar contemporâneo também são muito repressoras também, né? Então é sempre importante evitar uma visão maniqueísta, mas os indígenas acho que foi uma grande novidade, assim, né? Porque existe uma história ortodoxa, jesuíta, tradicional e tal, que supervaloriza os padres em detrimento, né, do protagonismo indígena. Então, como se essas pessoas aceitassem de forma acrítica, amorfa, como se fosse uma massa
amorfa de pessoas seguindo os padres, e não é bem assim. Você precisa dar anuência, as pessoas têm que acreditar no que está acontecendo. Então elas simplesmente fogem, como fugiram várias pessoas. E há vários guerras, né, jesuíticas, né? A gente teve vários conflitos que combinaram com as guerras jesuíticas, né? Não é uma relação só de amor, né? Com certeza. Tem até um caso que eu falo na Ipitarobá da vida real, né? Que, se me permite licença poética, por favor, né? Porque assim, ele é um casal, né? Ele foge 3 vezes e vai buscar na Ipi, né? No cais à noite, né? Vai lá, resgata ela e leva, enfim. São fragmentos que eu encontrei. E aí, nesse caso, eles não fogem do Deus Cobra. Eles fogem dos padres. Então, assim, tem toda uma reviravolta, né? Muitas vezes o leitor que está lendo o meu trabalho pode achar, assim, que enfim, tá torcendo ali, mas aí em um determinado momento vê que não é bem assim, não tem mocinhos e bandidos, é uma coisa muito orgânica, muito humana, é uma história humana, né? Uma trajetória humana. Então, respondendo a sua pergunta, o Cacique Taupá, eu acho que com certeza é uma liderança digna de homenagem, né? Eu acho que ele, o filho dele, Miguel Taupá, cristianizado, que foi morar na casa dos padres, né? É mencionado nas fontes como príncipe do Iguaçu, né? E muito assim, me comove ver a invisibilização desses personagens na cidade, né? E fica uma super mitificação do passado dos povos indígenas apenas na mitologia, né? Então acho que tem uma história de carne e osso, de pessoas de carne e osso, e uma supervalorização também da ocupação europeia, né? Então eu acho que podia equilibrar, né? Tem suas importâncias, tem, mas podia, olha, tem outros personagens. Só que além dele tem também o Paraverá, Cristóvão Paraverá, que é um cacique um pouco acima das cataratas, que muito relutante em participar, mas Taupá convence Paraverá a vir participar, né? Então o Cristóvão Paraverá, junto com o filho dele, que é Diego Paraverá, participa também, né? E aí tem uma história muito interessante, assim, do sepultamento dos dois, porque na fonte, né, tem um termo em latim, né, et sepultus patribus sus, né, e foi sepultado com seu pai dentro da igreja de Santa Maria. Então, se algum dia algum arqueólogo vier a descobrir, seria interessante fazer um estudo aí de GPR, né, de ultrassom do solo, e caso seja encontrado 2 sepultamentos nessa igreja, seja feito um estudo de arqueogenético para ver se são parentes, né? E aí a gente chegar, né, corroborar o que está escrito na fonte, né? Que Diego Paraverá e Cristóvão Paraverá, pai e filho, teriam sido sepultados juntos. Agora, um dos que eu tenho mais carinho, com certeza, é o Iguiraró. Eu acho ele impressionante, né? Iguiraró é o que os padres chamam de um feiticeiro, né? Então ele era nômade e transitava entre o Rio Uruguai e o Rio Iguaçu e ficava transitando, né? E ele era plumado, pintado, né? Exerciam um certo, assim, os padres achavam que era a própria personificação do Satanás, né? E disputava a liderança cosmológica com a redução de Santa Maria do Iguaçu, porém, em determinado momento, eles fizeram amizade. E o próprio Iguiraró passou a trazer novos adeptos para a redução de Santa Maria. E o Saulo Tabacambi também, acho que foi uma grande liderança que participou da fundação, o Senhor de Dois Mundos, né? Ele sai do Acaraí junto com os padres para fundar a Santa Maria aqui, né? Assim, o Saulo foi difícil porque tem vários fragmentos dele em vários lugares que eu tive que reunir várias fontes para poder chegar na biografia desse personagem. Foi um trabalho bem difícil. Muitas vezes ele é relatado como Tabaca, né? Às vezes como Tabacambi. E eu cheguei à conclusão, e depois é Saulo Tabacambi, porque ele é cristianizado. E aí eu cheguei à conclusão que se trata da mesma pessoa devido à coerência textual da redação seminal. Eles estão falando da mesma pessoa, né? Então, e aí que você consegue ver, no momento que ele se rebela, no momento que ele se cristianiza, no momento que ele vem fundar a Santa Maria do Iguaçu e até o momento da morte dele, né? Saulo Tabacambi também é outro personagem impressionante. E aí eu procurei no meu trabalho equilibrar os personagens. Assim, a agência, o protagonismo dos padres jesuítas, mas também com os personagens indígenas, né? Para poder entender esse encontro entre dois mundos, duas culturas de lados diferentes do Atlântico. Você fez uma crítica aí a essa superdimensão que se dá aí as narrativas aí mais
europeias, né, através de seus pares, dos grandes feitos aí daqueles que chegaram por aqui, em detrimento da memória indígena. Teu trabalho ataca isso, almeja também tirar um pouco do sentido comercial em que muitas dessas histórias e memórias indígenas acabam sendo recuperadas e envolvidas num outro contexto, ou seja, com benefício comercial, um benefício de uma exploração aí desses personagens? Eu não duvidaria que até o meu próprio trabalho fosse apropriado para fins comerciais. Assim, meu esforço foi equilibrar, sabe? Porque a minha preocupação, Paulo, é que, assim, as pessoas acham que eu estou atacando a lenda das cataratas, por exemplo, né? E tem muitas pessoas com relações afetivas com a lenda, né? Então, assim, o meu esforço é equilibrar mitologia com história, com arqueologia, né? Então, por mais linda que possa ser uma lenda, ela não pode substituir a história das pessoas de carne e osso, as pessoas reais, né? Isso a gente vê no Peru, né? Se conta a mitologia, mas se dá muito valor à arqueologia. A gente vê isso na Grécia, temos a mitologia grega, que é fascinante, é impressionante, é muito incrível, mas tem também a arqueologia, as pessoas reais, né? Então, como que é importante a gente equilibrar. Então, isso tem muito a ver, Paulo, assim, com uma visão de que povos sem escrita são povos sem história, e aí você relega apenas a mitologia. Ah, não, antes de cabeça de vaca, o que tinha? Tinha uma lenda. Né? Se então, isso fosse verdade, coitado dos griosos, né? Então assim, a gente começa a ver nas datações radiocarbônicas, dos projetos arqueológicos, tanto de Itaipu quanto das unidades de eletricidade, né, e as hidrelétricas do Iguaçu, que a ocupação humana aqui está chegando, inicialmente a gente achava que era 6 mil anos, foi para 9, e está chegando a 10, a 12, né, porque como essas primeiras rotas migratórias foram subindo o Rio Iguaçu e lá em cima está dando 10 mil e tal, aqui pode chegar a 12, porque eles foram subindo, né? Está sendo revisto isso. Então cada vez mais está recuando essa datação e não sabemos onde ela vai chegar. Agora é interessante, desculpa, como que quanto mais recua essa datação, mais chega no espectro de sobrevivência de animais da megafauna. Tá? Então, por exemplo, o gliptodonte, que é um tatu gigante, né? Que vivia nessa região, entrou em extinção há 6 mil anos. Se o ser humano estava há 12 mil anos aqui, vamos supor 10 mil, ele foi contemporâneo do gliptodonte por 4 mil anos, né? Então você chega, por exemplo, também na zona de extinção do mastodonte, né? Que são os elefantes que existiam nessa região, né? Você tem fósseis encontrados no Médio Iguaçu, em Chopinzinho, né, em Mangueirinha, no Paraná, em Caraíma, né? Então você tem fósseis de mastodonte que foram encontrados nessa região que nos levam a crer com muita responsabilidade que as cataratas do Iguaçu eram um santuário de elefantes, né? Então, assim, e quanto mais recua a datação humana, mais entra na contemporaneidade dessa megafauna que muito possivelmente conviveram, né? Então, assim, quando Cabeça de Vaca veio, tem um capítulo, né? Que não é ele que escreve, é o escrivão, né? O Pedro Hernandes, ele é uma autoridade, né? Não é diferente dele lá nos Estados Unidos, na América do Norte, que é ele escrevendo. Não, agora ele é uma autoridade. E agora ele é uma autoridade, quem escreve, tanto que está em terceira pessoa, quando narra a passagem dele por aqui, né? Tem um capítulo que ele fala, assim, do estranhamento dos nativos com os cavalos. Nunca tinham visto um cavalo, eles achavam que era a mesma pessoa, o cavaleiro era a mesma pessoa, ficavam com medo dos cavalos e tal. No entanto, a gente tem um fóssil aí no Médio Iguaçu de um cavalo pré-histórico, Ameripus, né? Então, assim, por mais que aqueles nativos talvez não conhecessem o cavalo, o Iguaçu já conhecia o cavalo, né? Só tinha entrado em extinção 10 mil anos antes. Então, assim, é até importante a gente ver essa diversidade para a gente ir além de uma visão até antropocêntrica, né? Como se o ser humano fosse o único mamífero placentário dessa região. E, no entanto, chegou bem mais tarde, né? Então, assim, como tem essa convivência extraordinária, né? E por essa importância da paleontologia junto com a arqueologia para a gente poder compreender essa complexidade.
importância da história aí, de modo geral, né? Acreditemos nas lendas, né? Mas gostemos das lendas, mas acreditemos na história, né? Exatamente. Pedro, como é que a gente acessa seu estudo? Ele está disponível para o público ler, acessar, baixar? Como é que é isso? Tem projeto de livro? Como é que você está trabalhando o próximo passo dessa pesquisa, especificamente da redução da missão de Santa Maria do Iguaçu? Está no repositório institucional da UNILA, da Biblioteca, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Quem Tem quiser. um caminho fácil para chegar? Se digitar meu nome, Pedro Louvain, né? Biblioteca UNILA, ou Pedro Louvain, Santa Maria, UNILA, já vai chegar no repositório facilmente através do Google, e ali você consegue baixar umas 430 páginas, né? Ali eu falo com muito detalhe de toda essa questão. Estou com algumas propostas de livro, né, para transformar em livro, né, tirar um pouco essa parte acadêmica, de fundamentação teórica, e transformar em livro, né. Estou com umas propostas, mas como eu estou fazendo doutorado em arqueologia no UFPR, lá em Curitiba, e tá assim, toda semana é uma descoberta, né, e aí já no campo da arqueologia, isso tem, assim, despertado muito meu fascínio, assim, né, poder... Inclusive, está em Curitiba muito das urnas funerárias que foram extraídas aqui. Ah, é? Porque Você assim... tem tido acesso a esse material de estudo? Lá no UFPR tem o CEPA, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, que como em Foz do Iguaçu não tem uma IGP, que é a Instituição de Guarda e Pesquisa, regulamentado pela resolução, por uma portaria do IFAM, né? Foz do Iguaçu, a gente acaba tendo que não conseguimos manter aqui nossas coleções arqueológicas, então elas são deslocadas para os grandes centros, ou para o Museu Paranaense, ou para o FPR, para o MAI, né, para o Museu da FPR e tal. Então, assim, a gente acaba não mantendo aqui, é o caso da ponte, né, enfim, tem que ir, segundo a lei, tem que ir para uma instituição cadastrada no IFAM, né, e nós não temos em Foz do Iguaçu essa instituição. Então, tudo que é extraído aqui vai para algum lugar. Esperamos que algum dia a gente tenha as condições necessárias para repatriar esse material, que é ponto pacífico, não tem conflito em relação a isso, porque já está previsto também na própria portaria do IFAM, né? Tendo as condições, o material volta. Tendo as condições, o material volta. Então a gente encontramos 2 urnas funerárias impressionantes lá na reserva técnica, que para eles, assim, eles têm o Paraná inteiro lá. Então, para eles, uma ou outra, não, é melhor voltar, porque já tem o bom senso, né, a boa prática internacional das coisas serem mantidas próximos aos seus lugares de procedência, né? Então, assim, muito material lítico, muito material cerâmico, né, que nos mostra um pouco esses resquícios da trajetória da raça humana aqui em Foz do Iguaçu. Legal. Pedro, a gente agradece a sua participação aí, vamos transformar isso aqui em texto, essa nossa conversa, vamos colocar o link do seu trabalho para que as pessoas aí possam cada vez mais mergulhar aí também nessa aventura aí pela marcha humana na região. A gente agradece mais uma vez, obrigado. Agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer retornar aqui, né? E agradeço também a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Marco Zero, onde tudo começa.